está? Estou bem, graças a Deus, melhorando, né? Que bom, fico feliz. Saí Fiquei de uma, preocupado. saí de uma, co- saí de uma Covid para entrar numa influenza, mas tá bom, né? É uma sequência. Para eu te Uma seguir, só falta a sequência. influenza também. Mas, Mas tá ficando tudo bem, bem, está graças a Deus. tudo ótimo. Que bom. Muito bom te receber aqui, Tati. Fico muito feliz que tu aceitou o Eu quero ver convite. esse povo aí, né? Pode começar a cobrar para que eles liguem as câmeras aí. Eu quero ver o rosto de todo mundo, né? Porque falar com as fotos só não dá. Boa noite, Lucemar, Giovana, Amanda, Sheila, Pedro. O Semar é um Vamos lá, querido pô. colega, Quero ver professor vocês, da né? nossa universidade. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, professora Tatiana? Satisfação Tudo em conhecê-la? ótimo. Da mesma forma, logo, logo, pessoalmente, se Deus quiser. Maravilha, maravilha. Isso ficou como estabelecido já, que a gente fez virtual, mas a próxima será presencial. Boa noite, Adriana. Pessoal, pode ser mesmo, quem tiver de pijama, quem tiver escabelado, não tem problema nenhum. Boa noite, Para professora. quem nos viu no EBAC, depois das palestras, não é nada, pijama é tranquilo. Então, acredito, apenas para esclarecer até a todos presentes, eu dei início à gravação aqui até para oportunizar vários ex-alunos que eu lecionei processo penal me pediram para que eu gravasse, porque enquanto eu lecionei processo penal, era exatamente no momento que estava acontecendo a sessão plenária do júri da Boate Kiss. Então, acredito que eu fiquei martelando bastante o nome da doutora e também do Jader Marques. Então, me comprometi em salvar para poder repassar. Assim como eu utilizei aquele momento aquele momento em que você fez a leitura da carta psicografada, no mesmo dia em que você fez a leitura numa aula, vou precisar repassar para eles também. Mas, para não me delongar muito, não falar muito, eu dou uma boa noite, já registrar meu boa noite a todos vocês aqui presentes, meu querido professor, professora Tati também, me acostumei a chamar de Tati, agora não pretendo não mudar mais. A Tati, ela é advogada criminalista, mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, também graduada em letras, descobri hoje, lá enquanto procurava no Lattes, professora universitária e de cursos preparatórios, além de membro da Abracrim, associada e proprietária do escritório Borsa e Kersh, espero ter pronunciado certo, principalmente o segundo, escritório de advogadas. Tati, ela sempre foi uma advogada muito atuante, reconhecida pela lealdade e sensatez nas defesas, além de ser muito combativa. A palavra combativa ela tinha que aparecer nessa apresentação, porque até lá no EBAC, enquanto, se não salvo engano, o Thiago Inagé fazia referência a advogados combativos, apontou para a Tati, fez dela um exemplo para a nossa classe em si. Ela atuou também no caso da Boate Kiss, e atua, né? A gente sabe que aquela sentença ela foi anulada, terá a oportunidade, caso queira, de comentar um pouco, comentar por que é uma aberração jurídica, além da anulação, a decisão de pronúncia. E nesse caso da Boate Kiss, todos devem saber, é aquela tragédia que aconteceu na cidade, na terra natal da Tati, certo, Tati? E, para não me estender mais... Minha terra natal, na verdade, é Passo Fundo, que eu vou em quinta-feira, inclusive, que é no interior do Rio Grande do Sul, mas meus pais moram em Santa Maria e eu estou sempre em Santa Maria. Uhum. Passo Fundo eu quero conhecer ano que vem, o Jader faz uma imersão lá, né? Ano que vem eu vou conhecer Passo Fundo. Mas agora, sem me estender mais, passo a palavra para ti, Tati. Tu tem o tempo que quiser para fazer tua explanação e depois abrir o espaço para os colegas, também para os alunos que quiserem fazer questionamentos para você. Tá bom? A palavra é tua. Muito obrigada, Giovanni. Obrigada pelo convite. Desculpa não estar aí, estava tudo certo para eu sair aqui de Balneário Camboriú, que eu estou aqui porque a minha irmã reside aqui.
Mas há 3 semanas atrás eu estava com Covid, acho que não foi bem curada, e hoje eu estou com influenza, mas estou bem, medicada, está tudo bem, graças a Deus, mas essa coisinha não está longe de nós, não, né? Mas, Giovanni, muito obrigada pelo convite, né? Nós tivemos o prazer de nos conhecermos no EBAC, para quem não foi, tem que ir, o Encontro Brasileiro de Advogados Criminalistas, para quem pretende seguir essa área tão brilhante, tão contagiante, e dizer que é sempre um prazer poder estar falando. Claro que eu gosto de presencial, né? Mas diante da situação, mas ano que vem eu vou estar aí, se Deus quiser, eu vou estar em Rio do Sul, vou conhecer Rio do Sul. Professor Lucimar também, muito obrigada por estar me ouvindo, e eu digo que é muito mais um bate-papo que eu gosto de ter do que dizer palestras, né? Porque às vezes palestras parece uma coisa tão chata, né? Que tem que estar ouvindo. E o Giovanni me passou algumas perguntas também que já fizeram. Isso é muito legal, porque sempre que eu digo que é boa noite, Rodrigo, que há uma troca, eu acho que tem que ter essa troca, essa aproximação de quem fala um pouquinho, conhece um pouquinho mais, porque eu digo que nós somos estudiosos. Ontem mesmo, todo mundo na Black Friday, aqui em casa estavam rindo de mim, todo mundo comprando roupa, comprando eletrodoméstico, comprando, e a minha sobrinha disse, tia, a senhora não comprou nada, de comprei 2 livros. Ela disse, eu não acredito, tio, de comprei 2 livros da Black Friday. Eu digo assim, então, a gente é movida a isso, eu gosto de ler, adoro ler. O Juriquis, ele, hoje mesmo estava me manifestando ali no processo do Juriquis, porque quem acha que acabou, eu posso dizer para vocês que não acabou, e está longe de acabar o processo da Boate Kiss. Me pergunto quando vai ser um novo julgamento. Quando o MP parar de recorrer, daí vai ser marcado o novo julgamento. E eu digo, vocês podem, conforme eu for falando aí, se vocês quiserem me fazer perguntas, vocês, por favor, façam, para a gente ficar também mais dinâmico, para todo mundo participar, que eu acho que isso é que faz a diferença de uma boa fala, de um encontro, né? Por mais que seja virtual, mas de uma maneira que vocês possam participar, que vocês possam interagir, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidades até, quem é a Tati, né? Eu vi as perguntas que tu me mandou, né, Giovanni? Como é, principalmente, eu vi ali que acho que umas 3, 4 perguntas fizeram como ser mulher diante de uma bancada de júri, como se preparar para um júri de tamanha repercussão, que nem foi o caso Kiss, que está sendo o caso Kiss. Eu posso dizer para vocês assim que ser mulher, para mim, não foi nenhuma dificuldade em atuar perante aqueles gigantes. Eu sempre gostei de falar, eu sempre dominei muito bem a fala. Eu nunca fui tímida, eu nunca tive... porque no instante que tu conhece o assunto, que tu está preparada para o assunto, nada te intimida. Mas a gente sabe que nós temos que entrar naquele local que é extremamente combativo, sempre com o sapato da humildade, com o sapato do aprender, porque ali a gente aprende. Ali nós aprendemos, eu pude aprender a postura da advogada, como se portar frente a uma comoção social muito forte, que foi os familiares que eles estavam esperando 400 famílias, tiveram 40 famílias só, que foi uma surpresa para todos eles. Né? Foram 40 famílias que tiveram ali, eles oscilavam entre os dias, porque foram 10 dias, então vinham famílias de Santa Maria, iam famílias. Foi um júri bem difícil, eu posso dizer para vocês, foi um júri que me perguntaram ali como é que eu me preparei. Eu posso dizer para vocês que eu estudei todo o processo. Se vocês me perguntarem, Tati, tu leu os 98 volumes, tu escutou as mais de 200 horas de áudio que tinha de audiências, tu viu todas as filmagens? Eu vou dizer para vocês, não. Até pela primeira vez a semana passada, eu fiz uma palestra numa faculdade para falar com estudantes, uma turma pequena, essa foi a vantagem, essa foi a condição de fazer o que eu fiz, e eu levei o HD, Giovanni, com todas as filmagens,
as fotos das vítimas mortas, mas é que tem que ser um grupo pequeno, né? Porque é algo que causa muito alvoroço, é algo que traz muitas perguntas, muitos questionamentos, porque tem as pessoas mortas, por que tem aquela foto assim, por que tem aquela foto de outro jeito, qual foi o motivo da morte. Então, assim, foi algo bem legal que eu pude, para poucos alunos, mostrar o que realmente eu estudei para o caso Kiss, como eu me preparei para o caso Kiss. Mas eu posso dizer para vocês, eu tinha domínio do processo e eu pontuei 98 volumes, mais de 150 pensos. Nós tínhamos mais de 100 mil folhas, laudas, durante o processo Kiss. Mais de 200 horas de áudio, de testemunhas, vítimas. E o que eu priorizei? Eu priorizei junto com o Marcelo. O Marcelo não tinha visto até então todas as fotos, ou quase nada das fotos. Dos mortos, ele não tinha visto nenhuma. E eu priorizei aqueles que iriam falar no júri. Então, eu selecionei quais foram as testemunhas arroladas pelo MP, quais eram as testemunhas arroladas pelas defesas que falaram na primeira fase do tribunal do júri, ali na preparação, porque vocês sabem que o júri tem 2 fases, a primeira fase, que é colhida, feita toda a instrução, e a segunda fase, então, que é a preparação para o júri. Então, eu selecionei o que cada um ia... quais são as testemunhas que iriam, algumas testemunhas novas, que não foram, como o caso das minhas, muitas, eu arrolei 5 testemunhas, foram 4 testemunhas apenas. Eu desisti de uma, que agora no próximo júri vou substituir, porque o novo júri é um novo processo, uma nova segunda fase, que vão ser reabertos prazos ali para o 479, sorteio dos jurados, porque as pessoas perguntam, o que anulou o júri, né? Essas perguntas que fazem. Tati, o que anulou o júri? Quantas nulidades foram arguidas? Foram arguidas mais de 20 nulidades. Eu aleguei 8. Destas 8, 2 foram acolhidas, uma foi acolhida pela maioria, 5 nulidades que eu arguí foram reconhecidas pelo desembargador Jaime, nenhuma desembargador Martinez, o que nos causou um pouco de susto e surpresa no dia do julgamento, mas deu certo, e é como eu sempre disse desde que eu comecei, a justiça foi feita e não a vingança. Mas o que foi acolhido para anular esse júri? Primeira nulidade, a reunião do juiz com os jurados. Posso dizer pontualmente, se vocês olharem o 10º dia no YouTube, vocês vão ver que o doutor Orlando, porque tem os 10 dias no YouTube bem certinho, o 9º e o 10º dia foram só das defesas, Ministério Público, defesas, réplica, tréplica e a sentença do juiz. O 9º e o 10º dia no YouTube. No 10º dia, quando o advogado do Luciano, o Gustavo Nagelstein, falou para os jurados assim, porque vocês não sabem o que está acontecendo lá fora, imediatamente o doutor Orlando suspendeu a sessão plenária e retirou os jurados da sala, ali do plenário. O que acontece? No instante que ele retira os jurados, não chama a defesa e não chama o Ministério Público, aquilo causa nulidade, porque tem que ter transparência. Sempre que o juiz vai falar reservado com os jurados sobre o fato, nós temos que estar presentes. Muitas pessoas acharam que o silêncio dos réus... Então, essa foi a primeira, certo? Da reunião do juiz com os jurados. Eu vou falar das nulidades, depois eu vou falar de algumas outras pontuais. A segunda nulidade foi o artigo 478 do CPP, ele fala algumas coisas que nós não podemos falar durante o júri, que isso é causa de nulidade absoluta, artigo 478 do Código de Processo Penal. Uma delas é o silêncio dos acusados, né, porque todo mundo tem direito à presunção de inocência, então o silêncio dos acusados ninguém pode mencionar. Até aquele dia da sentença do júri Kiss, a mesma Câmara que julgou o caso Kiss,
ela anulou um júri de grande repercussão aqui no Rio Grande do Sul, até inclusive passou, foi nacionalmente, mas não tanto quanto aqui, de um pai, juntamente com a sua companheira, com a madrasta e com mais 2 amigos, mataram o seu filho. E o Ministério Público falou do silêncio do réu. Isso, a Câmara, no dia do julgamento da KIS, a Câmara anulou aquele julgamento. Então, nós achávamos, como assistente de acusação, o doutor Pedro, falou do silêncio dos réus, que isso poderia, sim, ter sido uma nulidade e foi reconhecida por um desembargador. Esta foi a segunda. E a terceira nulidade, ela é bem jurídica mesmo. No julgamento do recurso em sentido estrito da sentença de pronúncia, foi retirada uma circunstância ali do processo. E o que o juiz fez na hora de quesitar os réus? Ele trouxe essa circunstância que foi retirada da sentença de pronúncia, que foi retirada do recurso em sentido estrito, que os desembargadores retiraram, e questionou os jurados. E isto foi outra causa. Então, foi 3 nulidades reconhecidas que anularam. A reunião dos jurados, mencionar sobre incluir esta circunstância que foi colocada, que não poderia ter colocado. Então, isso é extremamente importante, mas o que eu chamo a atenção de vocês de imediato? Sempre que acontecer uma nulidade, a gente tem que consignar em ata. Né? Agora, com a reforma aí com o pacote anticrime, com a reforma que teve, todo mundo me ouviu muito falar sobre, doutor, por questão de ordem, muito eu falei isso. Nós temos que falar, temos que deixar tudo muito claro, para quê? Para que a gente possa, sim, arguir uma nulidade. Para que a gente possa, sim, comprovar que essa nulidade nos trouxe prejuízo. O que o Ministério Público está recorrendo agora? Ele está alegando que todas as nulidades que foram reconhecidas, nenhuma trouxe prejuízo aos réus. Vocês imaginam o sorteio? O sorteio dos jurados foi outra nulidade. Está no Código de Processo Penal que sempre quem vai fazer júri tem ciência de quem são os jurados. E vocês presenciaram isso no primeiro dia, tem no YouTube, bem no início, em que a doutora Lúcia Calegari, a promotora de justiça, e eu vou dizer para vocês, eu posso ter todas as minhas diferenças com ela, todas as minhas críticas ali do juriquis, mas ela é uma excelente plenarista, ela é uma promotora que ela conhece muito o processo, embora não conheceu a parte que ela disse que eu falei, que na verdade eu não tinha falado coisa nenhuma ali, o problema dela era comigo, era uma coisa já pessoal comigo. Mas o sorteio dos jurados, o que aconteceu? Foram feitos 3 sorteios dos jurados. Atemporal, ou seja, não estava previsto no prazo estipulado por lei, e nós não sabíamos quem eram aqueles 150 jurados, que daqueles 150 foram sorteados 50, se não me engano, e depois tinha um número mínimo. E o Ministério Público ele teve acesso a consultas integradas, inclusive que isso foi algo que foi muito debatido no julgamento da apelação, na nulidade, e eu digo para vocês que todo mundo tem que ouvir no YouTube o voto. Se não querem ouvir os 3 votos, escutem o voto do desembargador Jaime. É uma aula de direito. É uma aula de direito penal, processual, constitucional. É algo que eu disse para ele, eu digo, desembargador, você tinha que fazer um livro desse seu voto. São 150 laudas. Mas é de um brilhantismo o voto dele, que, assim, Giovanni, vale para qualquer prova, vale para concurso, vale porque ele ataca tudo. Em termos de nulidades, tem que ler o voto dele. Tem que pegar, não consigo ler, tem que ler. Quer dizer, o advogado tem que ler, né? Nós estávamos até falando, porque todo mundo, quando pede para eu falar alguma coisa, ele diz, te dá uma palestra. Não dou palestra. Eu gosto de falar, eu gosto de troca, eu gosto de perguntas, eu gosto que façam perguntas, porque assim fica.
Eu sei realmente qual é a tua dúvida, qual é a tua curiosidade. Por exemplo, aquelas perguntas que tu me falou, eu acho muito legal. Principalmente as meninas, né? As mulheres perguntam como tu te preparou para falar no júri com aqueles homens. E como eu disse, como eu abri, eu não tenho problema de falar. Sendo homem, ou sendo, claro que tem aquela timidez que eu nunca tive, mas eu posso dizer, depois do júri da Kiss, eu fiz cursos de oratória para postura, para desinibição, para trabalhar mais com a minha fala, como eu devo falar, porque eu sempre digo, o nosso corpo fala, né? Eu gosto quando eu estou falando pessoalmente, que eu consigo ver os alunos, porque tem uns que estão atirados nas cadeiras, tem um que está que nem o professor Lucimar, assim, quer dizer, a coisa está interessante, tem uns que estão olhando no telefone, tem uns que estão vidrados em mim. Então, nós, presencialmente, nós conseguimos ver, por exemplo, poucos eu consigo ver aqui, mas é bom tu ver as pessoas, é bom tu conversar com as pessoas. Infelizmente, a gente tem isso aqui, que é um mal necessário. Por que eu digo mal necessário? Porque a gente não fala mais com as pessoas, a gente manda mensagem. E isso aí é um grande problema para nós. A gente não faz mais o exercício da fala, da comunicação, porque é tão bom nós podermos... Eu digo, meu corpo fala. Nós tivemos um grande problema, que eu entendo na Kiss, no julgamento da Kiss, que os jurados estavam de máscaras. E nós só conseguíamos ver os olhos das pessoas. Nós não conseguimos ver o que eles faziam, o gesto com a boca, o que eles faziam. Nós não conseguíamos ver assim, ó, porque muitas vezes eu falava, eles ficavam com os olhos baixos, então tu não conseguia sentir realmente. E a pergunta que eu me faço ultimamente, e quando eu vou falar, eu digo, essa é a minha pergunta: o que aconteceu de não ter conseguido convencer aqueles jurados? Eu posso dizer, ó, foi 5-2. Ah, Tati, como é que tu sabe? Eu sei porque eu estava bem do lado, bem atrás do doutor Rolando, na diagonal, assim, e eu vi quando ele abriu os votos. Eu via quando ele abriu os votos. Então, eu sempre via 2 votos, sim, a favor da defesa, sempre, tá? Então, eu sei que tinha 5 pessoas. Numa das perguntas que tu me mandou, Giovana, eu não sei quem é que fez essa pergunta, mas eu já digo sobre a carta, a mensagem da carta psicografada. Se isso foi... Será que... A pergunta foi, será que isso não foi uma das causas da condenação do Marcelo? Eu estava conversando com um desembargador a semana retrasada, até estava saindo no fórum, ele estava passando e nós ficamos conversando na rua. E ele me disse assim, Tati, eles estão condenados. E eu digo, o senhor acha, desembargador? Ele disse, a mídia já condenou eles. Eu digo, mas eu acho que agora a mídia já absolveu eles. Se ela condenou antes, agora ela absolveu. E eu sempre faço uma enquete, quando eu vou falar, eu posso dizer que dessas 83 pessoas que estão nos ouvindo aqui, eu posso afirmar que 50 queriam a condenação. Posso afirmar sim, sem sombra de dúvidas. 50 queria a condenação de todos. Quando chegou do meio para o fim, ou mais no fim, dessas 83, 81 queria a absolvição. Talvez não de todos, mas queriam a absolvição. Vocês não têm noção, assim, Leila, Rosa, Natália, Adriana, João Vitor, todos esses que eu estou vendo aqui, os nomes, de quantos telefonemas eu recebi. De engenheiros, de médicos, de fisioterapeuta, assim, ó, do nada. O júri acabou no dia 10, acho que foi numa sexta-feira, não me lembro que dia da semana foi. Eu sei que dali 2 dias eu cheguei, acho que foi numa sexta-feira, eu cheguei no meu escritório na terça, assim, mais tentando me acalmar, voltar à minha rotina, que foi bem, bem complicado para eu voltar à minha rotina. Eu, assim, ó, era telefonemas de pessoas, quando me ligou um engenheiro da Petrobras, eu digo, opa, eu digo, por uma curiosidade, como é que o senhor conseguiu o meu telefone? E eles, não, doutora, a gente só estou lhe ligando para lhe dar
a minha solidariedade, dizer que eu acho que o seu cliente teria que ser absolvido, lhe dar o parabéns pela mensagem da carta psicografada, porque eu posso dizer para vocês, eu fui corajosa em colocar aquela carta psicografada, eu vou dizer que eu não imaginava que ia dar essa repercussão que deu. Do fundo do meu coração, eu não imaginava, e vocês podem perguntar, tá, mas qual foi a tua ideia, por que tu colocou? A gente sempre fala, e o Auri fala isso, né, que existe todos os meios de provas possível. Se vocês escutarem a mensagem da carta psicografada, depois, Giovanni, até vou te mandar a mensagem que eu tenho gravada, e tu pode ficar bem à vontade de demonstrar para eles, de colocar nas tuas aulas, porque a mensagem ela não tem nada de prova. A mensagem da carta psicografada, ela dizia muito mais para os pais se acalmarem, ela dizia isso, para os pais se acalmarem, para os pais saírem de qualquer movimento que tinha de vingança, de ódio, porque aqueles que estavam no banco dos réus também tinham família, e suas famílias também estavam sofrendo. Então, a mensagem, eu posso dizer para vocês, não foi nem para os jurados. É que a imprensa não mostrava para vocês, a TV não mostrava para vocês o clima que nós estávamos ali. Nós estávamos no clima em que os familiares estavam, eu vou dizer assim, a 3 metros de nós. Eles estavam em cima de nós. O problema até não era tanto eu posso dizer bem a verdade. Incomodou muito eles, o Jean, que é aquele jeito explosivo, aquele jeito gritalhão, e isso foi uma coisa que incomodou muito eles, e o Jader com o Kiko, incomodou muito. Mas eu vou mais além. Sobre o Jader, sobre o Kiko, o que incomodou eles foi o vídeo que o Jader fez uns 10 dias antes do júri. Aquele vídeo incomodou muito eles. Muito, mas muito. Porque eles se sentiram ofendidos. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão achar. Acho que dá 1 hora. É um vídeo que o Jader fez. É o documentário? Que fala... Perdão, é o documentário? Aquele documentário? Ah, perfeito. Uhum. Isso aí incomodou muito eles, viu, Giovanni? Muito eles. Porque, assim, o que eu e o Marcelo nós combinávamos? Nunca colocar o Marcelo como coitadinho. Porque o Marcelo dizia assim para mim, Tati, eu só quero que saia esse júri. Se eu tiver que ser condenado, que eu seja condenado, mas eu não aguento mais. E hoje ele fala, eu não sou... Já compartilhou com eles aí, Giovanni? Eu não sou... Porque isso aí vocês podem ver com esse vídeo que o Giovanni compartilhou com vocês, esse link do documentário. Mas isso é aí que eu digo, são estratégias de defesa. São estratégias de defesa. O Jader, ele tem um outro processo que ele atuou, que ele fez um documentário também com o cliente dele. Então, são táticas defensivas, cada advogado atua de um jeito, né? Cada advogado entende o que é melhor para o seu cliente. Eu e o Marcelo, a gente entendeu o seguinte, vamos nos manter em silêncio, como ele sempre fez, e o Marcelo deu 2 entrevistas. Foi ok, falaram realmente que ele colocou. Na segunda entrevista, colocaram o que eles quiseram. E daí, a partir dali, o Marcelo disse assim, Tati, eu não falo mais. Agora está saindo um filme da Netflix, que eu só quero saber quem é que vai fazer, quem vai me fazer, eu só quero saber, né? Tô louca para saber qual é a artista que vai ser eu. Tô louca para saber. E eu brinco com o Marcelo, digo, Marcelo, quem será que vai te representar? Eles, Tati, pelo menos tem que ser alguém legal, né? Bonitinho, que daí eu vou ver como é que eles acham, se me acham bonitinho ou não. Eu digo, pois Marcelo, quem será que vai me colocar, que vai me fazer? A gente brinca, né? A gente tem que brincar. E estão fazendo um documentário da Globoplay. Esse documentário eu participei, o Marcelo não quis participar, e não vai participar, o Marcelo Canelas entrou em contato, ele não quer participar, porque ele fala da seguinte maneira, ele se justifica assim, Tati, deixa quieto o que está calmo, porque se a gente começar a cutucar, se a gente começar a fazer entrevista, se a gente começar a fazer documentário, isso aí vai instigar os familiares. Então, a gente cuida tudo que nós falamos na imprensa, tudo que eu escrevo no meu Instagram, eu tenho que cuidar,
porque tem vários familiares que, por mais que eles não se identifiquem, eles estão ali me acompanhando, qualquer passo que eu fizer. Por exemplo, chegou, eu digo, é tragicômico, mas teve uma pessoa no Insta que me disse assim, doutora, daqui uns dias a senhora vai querer, só o que falta é a senhora querer colocar um pai de santo no dia do júri, se tiver. Eu digo, mas tu sabe que tu me deu uma boa ideia, né? Por que não? Ué, por que não? Porque eu vou colocar um pai de santo, vai chegar, vai, e daí qual é o problema? Eu posso, eu tenho prazo para juntar isso, se eu quiser usar, eu vou usar. As pessoas me perguntam, Tati, tu vai usar a mensagem da carta psicografada? Não sei. Não sei. Eu não sei como é que eu vou me preparar para outro júri. Não sei mesmo como é que eu vou me preparar para outro júri. Não sei como é que vai ser o outro júri, quais são as condições, como é que vão estar os familiares, se vão estar mais calmos. Então, tudo depende, tudo assim. Uma coisa eu digo, é conhecer o processo, não se abalar por ser a única mulher, né? Vai estar eu e uma outra colega, né? Não tem que se abalar porque os outros são homens, e aqui que eu digo, a gente é tão competente quanto os homens, e eles são tão competentes quanto nós. Vai sim da gente ter coragem de enfrentar, de estar falando para os jurados, mas se nós estamos bem preparados ou preparadas, a gente não tem problema nenhum. A gente não precisa se preocupar. As pessoas também muito me perguntam e diz, Tati, como é que eu faço? Porque depois, eu sempre digo, eu quero sempre ajudar as pessoas. E se vocês me mandarem mensagem no Instagram, vocês podem dizer que vocês vão ter respostas minhas. Eu não deixo ninguém sem resposta. Há pouco, eu terminei de responder todas as mensagens que eu recebi do júri, do recurso de apelação, todas eu respondo. Todas eu respondo. Se for uma coisa mais complexa, eu dou meu WhatsApp, eu já me chamo no WhatsApp, a gente já responde, já tento ajudar. As pessoas estão me perguntando muito, Giovanni, como se inicia, né? Como é que você faz o primeiro júri? Como é que você capta cliente? Gente, não tem regra. Não tem eu não sei, o professor Lucimar também é da área do penal? Giovanni, doutor Lucimar, Sim, o senhor é penal também, professor? Sim, professora Tatiane, mas não atuo em tribunal do júri. Eu tenho um caso só, mas eu não atuo, não procuro não atuar. Mas é que eu digo, né, professora, a gente não tem fórmula para dizer assim, tu faz isso, porque cada caso é um caso. Né? Sempre vai ter aquela primeira, a inibição. Por isso que eu digo, todo mundo tem que fazer o curso de oratória. Vocês podem dizer, um aluno me pergunta, Tati, qual é o livro que eu... Não é livro. Se vocês quiserem, tenham aqui o Zé Adão, que eu fiz, ele é ator, e ele dá cursos de oratória. E eu faço com ele, indico, quem quiser, depois me chama lá no Insta, eu passo o contato dele, ele faz online, é maravilhoso. Eu fiz na pandemia, era sábado de manhã, das 10 até 1h da tarde, meio-dia, 1h da tarde, não tem livro. Tem que ter oratória, tem que perder essa... Eu tenho um meu estagiário, que agora já é advogado, não recebeu a OAB, mas passou na prova da OAB. Ele é muito tímido. E eu digo, tu tem que fazer curso de oratória, tu tem que perder essa timidez, tu tem que passar segurança. Isso é o principal. Em qualquer, mesmo para quem... Prof. Tati, é o segundo medo, segundo estudos, né? Estudos, inclusive, que eu vi lá na PUC, em Porto Alegre. Eu estudei lá, prof. Fiz umas caminhadas semelhantes à prof. Eu estudei em Passo Fundo também, no Instituto Menino Deus, e passei por lá também. E é uma situação bem interessante essa questão aí, sabe? A questão da comunicação é um medo muito grande, mas a única forma de você superá-lo não é lendo livro, é enfrentar o medo e se colocar na frente e se preparar, claro, né? E ir na frente e falar. Eu lembro quando eu estudei para padre, né? Então a gente tinha que ir lá falar, fazer sermão, depois o padre fazia análise daquilo que a gente falava lá na igreja, sugeria a questão da postura e tal. É assim que a gente foi aprendendo, na verdade, né? E o senhor sabe, professor, e eu digo, Giovanni, talvez os alunos não vão gostar do que eu fazia a prova oral. Eu era o terror. Mas eu fazia a prova oral, não era tanto para avaliar. Eu fazia mais prova oral para eles perderem o medo, porque eu não fazia prova oral, eu e eles. Eu entrava de 5 em 5, eles sorteavam um tema e eu avaliava.
é isso que eu acho importante. Por isso que eu digo, a gente tem que largar um pouquinho o celular, porque o celular, ele nos facilitou muito, mas ele nos prejudicou muito mais. Quem é que compra livro hoje em dia? Só os mais antigos, como eu, assim, que gosta de livro. Eu gosto de riscar, eu tenho canetinha, eu adoro isso. E hoje em dia, não. Aí, Rosa, tu também gosta? Quando eu coloquei esses tempos, eu estava... Porque eu assino o jornal Zero Hora, que é do Rio Grande do Sul. Quando eu coloquei, tirei uma foto da Zero Hora, meu Deus, todo mundo assim, eu não acredito, Tati, que tu lê ainda jornal papel. Amo, adoro, né? Olha, não, é assim, ó, pior que a gente ri isso, mas é outra qualidade de leitura, ler o papel, é outra qualidade a leitura é mais fluente, porque tu pode voltar, não, tudo bem no celular, eu posso voltar, mas é aquele prazer de ter livro. Eu adoro livro. E isso facilita a comunicação, né, professora? Aí, esse é o diferencial. Tu vê quem fala bem é quem lê bem, quem lê bem. Por exemplo, eu sou espírita, e é exatamente, Brenda, é um estudo ativo, exatamente. Eu fazia ficha de leitura com os meus alunos. Os meus alunos queriam me matar, mas eles me adoravam, minhas turmas eram lotadas. Eles me adoravam, eu fazia prova oral, eu fazia ficha de leitura. Isto é muito legal. E às vezes as pessoas assim, ó, hoje eu tenho alunos que são meus colegas que eles dizem assim, Tati, ainda bem que tu fez isso. Tati, na hora da medo, a gente treme, a gente gagueja, mas sempre tem a primeira vez. Eu me lembro quando eu comecei a advogar, e um juiz, eu disse assim, doutora, eu gostaria de fazer, tremendo, né? Primeira audiência, tremendo. Eu disse, doutora, eu gostaria de fazer pedido de liberdade. E ele disse, só um momentinho, doutora. Eu digo, tá bom, vai acabar a audiência. E ele disse assim, então tá, doutora, pode editar. Eu, o quê? Ele, sim, pode fazer oralmente, doutora. Eu, meu Deus do céu! Eu não podia nem ler, porque eu não tinha feito no papel. Hoje em dia, eu fui numa audiência semana passada que a juíza disse, não, doutor, nós vamos fazer memoriais, algum problema? Eu digo, não, nenhum problema. Esta espontaneidade, às vezes, alguns colegas acham que aquele colega chato está sempre perguntando, seja um aluno chato. Pergunte para o professor. Seja chato, pode ser a menor bobagem. Pergunte para o professor, exercite o dom da fala. Isso vai te facilitar no tribunal do júri, isso vai te facilitar de tu pegar um documento, que às vezes é um documento difícil de tu conseguir interpretar das entrelinhas o que o delegado quer dizer, o que o promotor quer dizer, o que o juiz quer dizer. Isso é muito legal. Por isso que eu digo, incentivo, leiam. Pode ser um gibi, pode ser história em quadrinhos, mas leiam. É diferente, é muito diferente tu ler no celular e tu ler no telefone, e tu ler no livro, de tu marcar. E é muito diferente, isso te facilita bastante falar. As pessoas, quando me perguntam, qual é a tua primeira dica para eu fazer um tribunal do júri? Eu digo, tu lê todo o processo. Tu lê todo o processo, tu conhecer todo o processo, tu saber que página está o processo, tu sublinhar. Isso é a primeira. Depois que tu for isso, porque eu estava vendo, e isso foi até porque eu falei para o Leonardo, que está trabalhando comigo hoje. Eu digo, Leonardo, ele foi atender um cliente, ele sentou assim, ó, para atender o cliente. E eu disse assim, nunca o cliente vai confiar em ti, tu falando assim. Te posiciona, te postura, tom de voz firme, tua postura. As pessoas têm que acreditar em ti. E no tribunal do júri é a mesma coisa. Cacoetes, né? Pois é, aham. E isso nós temos que abolir. Por exemplo, eu estou falando com vocês e estou me policiando. Não posso falar o né, não posso falar que escapa. Óbvio que escapa. Mas são aqueles caguetes e tem outra. Eu adoro ouvir as pessoas falar. Eu adoro ouvir, estar ali na frente, eu adoro... Os repórteres, quando eles chegavam para nós, porque advogado, eu sempre digo isso, as pessoas dão risada. Advogado é o bicho mais chato que existe na face da terra, somos nós, advogados. É ou não é, Giovanni? Somos nós. Né, professor Lucimar? É uma somos classe... nós. Uma classe... Nós somos insuportáveis, graças a Deus. Mas por quê? Porque a gente incomoda. Nós tivemos lá no EBAC um evento maravilhoso, em que falou o ex-ministro Nefe Cordeiro, né? Isso. Isso. Uhum.
eu posso dizer para vocês, tinha meia dúzia de gato pingado. A maior judiaria. Por quê? Quem está fazendo o curso de direito tem que ter paciência para ouvir. Tem que ter paciência para ficar sentado e, às vezes, ficar ouvindo 2 horas. Eu tô lendo um livro agora que é do FBI, Táticas do FBI. Mas por que isso? O meu achar de louca aqui, a Tati está virando guerrilheira agora. Por quê? Porque eu estou lendo livros de como convencer as pessoas, o poder de persuasão, o poder da oratória, o que eu faço para convencer uma para entrar na mente daquela pessoa. E o FBI, ele tem isso, são as táticas que os agentes do FBI usavam para convencer. É muito legal, é uma leitura boa, porque tu fica, meu Deus, eles faziam isso, e às vezes assim, tão fácil de fazer isso. E tem outra, essa aí é que vocês vão gostar mais, tá? Que uma palestra ela tem que ter 19 minutos. Ó, a gente já está falando aqui mais de 30 minutos. Uma palestra para as pessoas ficarem nos ouvindo sem cansar 19 minutos. Eu achei magnífico, e daí eu fiquei pensando e me policiando. Quanto tempo eu consigo ficar concentrada? Por exemplo, no EBAC, né, Giovanni? O Auri é um showman, o Auri ele pode ficar falando 2 horas, você vai ficar 2 horas concentrada. Alexandre Moraes da Rosa, não é o ministro, o Alexandre. Fala, Giovanni. O Alexandre Moraes da Rosa, eu achei maravilhoso, porque quando ele falava, dava um timing certinho e ele mudava o slide, encaixava. Eu fiquei assim, ó, é meta de vida fazer o que ele fez aquele dia. É. Incrível. Mas isso é tão legal, Giovanni. Por exemplo, assim, eu sempre uso o meu data show. E às vezes eu uso ele para todas. Eu nunca consegui fazer uma fala igual a outra. As fotos podem ser iguais, mas a minha fala é completamente diferente. E pode ver assim, ó, às vezes são falas de pessoas que são mais calmas. Por exemplo, a ministra Maria Tereza. Eu amo ela. Eu amo a ministra Maria Tereza. Meu Deus, ela é a presidente do STJ. A fala dela é calma, é tranquila, mas é uma fala que te cativa. Então, assim, tem muito advogado e eu digo para vocês, nunca façam isso. Nunca façam isso. É o juridiquês. Querem falar difícil, querem... Isso é a coisa mais chata do mundo. E tem outras pessoas não entendem. Por isso que muitas vezes as pessoas não gostam de conversar com o advogado. Porque o advogado quer mostrar conhecimento e quer falar difícil. Não tem que falar difícil. No tribunal do júri, o que vocês têm que entender? Isso é que eu sempre falo quando eu dou minhas aulas práticas. Tu tem que conversar com o jurado. Por exemplo, eu tenho que fazer vocês me entenderem, vocês ficarem me ouvindo, de querer me fazer perguntas, de ter curiosidades. É isso que eu tenho que fazer. Com uma linguagem clara, objetiva, e como o Auri fala e falou no EBAC, como é que ele disse? Como é que ele usou o termo? Agora eu me esqueci. Mas, tipo, pontual, certeiro. É aquilo que eles querem ouvir. Derradeiro, né? Na veia, ele ainda afirmava. A mesma coisa, fazer assim, petições de 15, 20 laudas. Lá no meu escritório é proibido. Quando eu pego as petições, eles me mandam para eu corrigir e eu vejo que tem 12, eu digo, nem pensar. Metade. Vamos reduzir a metade. E eles ficam apavorados, porque eu começo a ler, assim, ó, é metade. Por quê? Porque isso eu ouvi. Eu escuto muito podcast do Auri e do Alexandre. É o Criminal Player. Quem não assiste, tem que... Bom, vocês aqui de Santa Catarina, vocês todos devem assistir. Então, é a minha música de viagem. E eu estava ouvindo o Alexandre falar com uma moça que foi assessora do ministro. E ela disse que o melhor habeas corpus que eles pegaram já no STJ, no STF, tinha 5 folhas. Lembra que o Auri falou, Giovanni, quando ele foi falar com o ministro Celso de Mello, que o Celso de Mello disse, memoriais, 1 folha. E o Auri começou a rir, ficou apavorado, disse, mas como é que eu vou fazer memoriais em 1 folha? É como eu digo, se vocês quiserem, eu sempre pergunto, quanto tempo eu tenho para falar? Querem que eu fale 10 minutos, eu vou falar 10 minutos. Querem que eu fale 30, eu vou falar 30. Não me peçam para falar 1h30, que eu não vou ter o que falar. Porque essa troca é legal. Isso, quando o Jean falou, e que eu posso dizer para vocês no início, eu fiquei muito cabreira nos 37 minutos que o Jean disse, tem um miojo, dá para fazer nos 37 minutos, ficou conhecidíssimo. Tempo essencial, tempo suficiente para a gente falar o que, naquele momento que a gente precisava falar, o que os jurados precisavam ouvir. É isso que é importante.
Então, assim, ó, agora eu estou aqui, eu quero responder para vocês, e o que vocês quiserem me perguntar. O que eu puder responder, o que eu souber responder, eu vou responder. Porque eu tenho que deixar quando eu for aí pessoalmente para Rio do Sul, para a gente fazer um grupo de estudos, para a gente fazer uma roda, para a gente conversar. Mas eu estou aqui, Giovanni, e te agradeço. E eu digo, essa oportunidade é muito legal, assim, da gente poder estar falando dessa troca. Então, eu estou aqui agora para responder o que vocês quiserem. Muito obrigado. Sem dúvida, nós temos muito a agradecer também, a oportunidade ímpar. Eu já abro espaço para os colegas professores. Rosa também, minha querida colega de casa, professora do SEMAR, os alunos. Se tiverem perguntas para a Tati. Interessante que a Tati comentou ali sobre essa situação de conhecer o processo. Lá no EBAC eu conversei com o Técio Lins e Silva, e falei, Técio, eu advogo há 4 anos e eu quero uma dica tua. O Técio advoga há 50 anos, salvo engano. Ele é extraordinariamente conhecido no ramo da advocacia e tem uma história ímpar também. Aí ele falou, tu tem que ser a pessoa que melhor conhece o processo. Ninguém vai saber melhor do processo do que você. Conhecimento é poder. Ele encerrou a conversa, a explicação dele desse jeito. Então, fecha com esse diálogo, com essa tua explanação, Tati. Porque é legal, Giovanni, tu imagina assim, o processo KIS tinha 98 volumes. 220 horas de vídeo, de áudio, de audiências, uma coisa absurda, assim, acho que deu umas 40 e quase 50 audiências. Então, assim, não tem como tu ouvir, não tem, se tu pega o processo desde o início, é uma coisa. Agora, por exemplo, eu peguei para fazer o júri, tudo bem, eu peguei o tempo da pandemia, poderia sim ter ouvido todos, mas eu vou ouvir o que realmente me interessa, né? O que eu preciso saber para aquele plenário. E muitas vezes as pessoas perguntam, como é que tu fez a tua primeira oratória? Vai para frente do espelho, se isso vai te dar segurança. Eu vou dizer, eu fui uma vez para frente do espelho, que foi para defender meu TCC. Aí eu ensaiei na frente do espelho, fui para frente do espelho, como é que eu ia fazer com as mãos, como é que eu ia me portar. E uma professora uma vez falou, tu está nervoso, pega uma caneta. Porque às vezes você, onde é que eu coloco a mão na caneta? Então é uma dica já, se vocês não sabem, fiquem com uma caneta na mão, porque daí vocês vão saber onde fazer, porque às vezes as pessoas não sabem o que fazer e ficam com aquelas mãos, ou ficam de braço cruzado, ou ficam com as mãos na... Então, peguem uma caneta e apoiem, fiquem colocando na caneta, porque daí vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. A melhor coisa. Sempre tem um índicezinho, eu sempre tinha ali, bom, o que eu preciso falar? Eu tinha um sumário. Então, sempre tem que ter o sumário. Sempre tem que ter o sumário. Eu acho que até às vezes parece arrogância nossa de advogado chegar assim sem nenhum papel, sem nada para falar. A Rosa é professora, Giovanni? Sim. Uhum. Oi, professora, boa noite. Não havia lhe cumprimentado. Rosa, eu acho... Bom, a minha linguagem corporal é fundamental, né? Eu falo, eu danço, eu choro. Teve uma pessoa que me perguntou naquelas perguntas que tu fez, né, Giovanni? Como é que tu te prepara emocionalmente? Eu sou muito chorona. Mas eu sou muito chorona porque é meu. Eu advogo com o coração e eu vou dizer, por pior que seja o meu cliente, ali ele está depositando a vida dele, a liberdade dele nas minhas mãos. E eu me emociono com isso. Então, muitas vezes... o início é sempre meio conturbado para mim, assim, para eu me concentrar, para eu fazer as homenagens, que muitas vezes às vezes é uma chatice, eu já estou diminuindo essas homenagens, mas eu advogo com o coração, não adianta eu querer ser racional, tá? Você mudaria algo no júri da KIS, não só relacionado à sua defesa, mas no geral. Karine, eu acho que eu vou mudar algumas coisas, sim. A minha defesa eu vou mudar, com certeza. Eu vou enfatizar bastante na desclassificação para o crime culposo, que eu acho que foi uma falha minha. Muitas coisas, isso que foi bom, de tu rever o júri. O meu lado, Tatiana, de falar emocionalmente, eu acredito, essa sou eu. Mas eu mudaria, sim, a minha defesa
Vou mudar, sim, a minha defesa por caso quis. Antes que me perguntem, tu vai usar a carta, a mensagem da carta psicografada? Não sei. Isso tudo vai depender quando vai ser o júri, como é que vai estar os ânimos, como é que eu vou estar também. Isso é extremamente importante. Como é que eu, Tati, vou estar para o júri? É muito importante isso. Sendo emocional, como tu lidas com a frustração diante do injusto? Rosa, prof, essa é minha maior frustração. No caso quis. A minha frustração, e eu quero achar uma resposta. E que eu já sei a resposta. O que aconteceu que aquelas 5 pessoas condenaram? O que aconteceu que nenhum dos 5 advogados, nenhum dos 4 advogados das 4 bancadas conseguiu convencer aqueles 5 jurados? Sabe, é uma frustração para mim isso. E daí a gente fica pensando, onde é que nós erramos? Só que a gente não errou. A mídia fez um papel extremamente importante para a condenação. A mídia, tanto é que é o seguinte, né? A mídia trabalha com a desgraça. Ela trabalha com a desgraça. Então, para ela, o que dá ibope é a desgraça, é a tragédia, porque vocês querem dor maior para os pais do que ver o documentário? Vai ser horrível. Do que ver o filme da Netflix que eles vão fazer, ver a dor dos pais, a maneira que eles... Agora, semana passada, que eu falei lá na faculdade Dom Bosco, que eu mostrei a foto dos mortos, que eu mostrei como é que eles estavam no ginásio, os próprios alunos ficaram chocados. Imagina, os pais têm que ver isso. Então, esta é uma frustração. É uma frustração... É aquela coisa que... Eu dou um exemplo assim, ó, para a academia. Eu estudei tanto para a prova, por que eu não tirei 10? Esse é um exemplo básico. Eu me preparei tanto para o júri, o que aconteceu para eles não serem absolvidos? Vocês já pensaram nisso? O que deu errado? Eu estudei tanto para a prova. Será que eu estudei errado? Será que eu não soube me expressar? Isso é uma frustração gigantesca. Cada vez que eu saía lá do presídio, quando eu ia falar com o Marcelo, doía. É bem complicado, mas a gente tem que estar preparado para isso também. No crime, às vezes, é muito mais fácil dizer que o normal é nós perdermos do que nós ganharmos. Fale, prof. É uma missão bastante inglória essa missão tua aí de trabalhar nesse caso da Boate Kiss, porque a opinião pública que vai decidir, na verdade, são os jurados, não é o juiz, não é uma questão técnica, é uma questão bastante, sim, da opinião do jurado, se é inocente ou não é. Então, embora você argumente bastante, talvez eles já cheguem com a opinião formada lá no tribunal do júri, entendendo que são culpados, aqueles que acenderam os fogos lá dentro, criaram a condição, né, o dolo eventual para resultado morte de todas aquelas pessoas. E aí essa pressão da opinião pública, essa pressão da mídia, das famílias, acaba interferindo fortemente no jurado, né? Então, tu tens esperança ainda assim, Tati, dessa absolvição? Ou tu acha que talvez do culposo ali vocês consigam trabalhar a questão do culposo, não do dolo? E é uma pergunta pessoal minha relacionada à questão das autoridades. Por que não está ali no banco dos réus aqueles da prefeitura que concederam o alvará de funcionamento dessa Boate Kiss, os bombeiros, ou a prefeitura, as autoridades da época dos fatos, né? Por que ninguém está ali no banco dos réus, apenas os lá de dentro que estão? Prof. Lucimar, só sabe assim. Primeiro, se me perguntaram isso, quem é que tu acha que é culpado? O maior culpado? Eu digo os bombeiros. Os bombeiros. Eu acho que o maior culpado de todos são os bombeiros, porque é eles que emitem o alvará, o PPCI, né? Eles que fazem ali o PPCI e eles deram o provisório. Eles não tinham nem que ter dado o provisório para não sair. Então, acho que é uma sequência de erros, assim, ó, que é lamentável, mas alguém tinha que ser penalizado pelaquela tragédia.
A mídia foi muito forte. A mídia influenciou, sim, muito, muito. Eu acho que aqueles jurados, com exceção de 2 que eu sei que absolveram, não sei quem foi, mas eu sei que 2 que absolveram tiveram a noção, porque é uma pergunta básica que eu faço, eu perguntei isso até a semana passada. Quem é que nunca entrou numa fila ou insistiu para entrar numa fila numa casa noturna? Quem é que nunca entrou num lugar que estava super lotado? Ou assim, que não estava super lotado, mas que não conseguia se mexer, que não conseguia ver janela, que não conseguia ver. Então, tem muita influência, e a pergunta que hoje eu falo, por isso que eu digo, esse júri para nós vai ser uma surpresa, porque a mídia, as redes sociais, é tudo vamos dizer assim, 85%, 90% é pela absolvição. Eu vou falar especificamente do meu cliente, do Marcelo. É 90% pela absolvição. Mas a gente não pode ser, vamos dizer assim, tolos de imaginar que quem vai sentar, aquelas 7 pessoas que vão ser sorteadas, que vão sentar, eu vou dizer assim, tinha 2 estudantes de direito no júri, tinha empresários no júri, tinham jovens no júri, dentre esses 5. Jovens, e isso me assustou. Mas eles entraram naquele júri para condenar. E eu acho que tal, porque a pergunta que eu me faço também, não, os familiares querem condenação, nem todos, viu, Jaqueline? Nem todos. E eu já vou ter que responder também, que eu já ia falar. Sabe que eu nunca, foi isso que meus pais moram em Santa Maria, eu estou sempre em Santa Maria. Eu nunca tive nenhuma palavra de agressão para mim. O Marcelo nunca teve nenhum gesto de ofensa, de agressividade com ele, nem eu, nem ele, nunca, bem pelo contrário. O júri acabou o dia 10 e eu fui para Santa Maria. O dia 22 ou 23, eu estou saindo do Boticário, que é bem no centro de Santa Maria, ali no calçadão de Santa Maria, e me para uma pessoa assim, Tati, e eu parei, eu digo, meu Deus do céu. Daí a pessoa disse assim, Tati Borsa, a senhora é advogada, né? A senhora é advogada daqui. Eu digo, sou. E essa pessoa me disse assim, eu fui uma das testemunhas, eu me lembrei dessa pessoa. E eu disse assim, como é que tu tá? E ele disse assim, eu tô bem. E ele disse, eu quero lhe falar que eu não queria que isso tivesse acontecido. E eu disse, isso o quê? Ele disse, a condenação dos réus. Ele disse, eu acho que foram 4 condenações, talvez o dono da boate poderia ter sido condenado por um crime culposo, mas eu acho que nenhum dos 4 queria matar ali. Aquilo para mim foi tão... Eu acho que eu respirei porque eu vi de uma vítima falar isso, de uma testemunha falar isso, e de uma pessoa que tem influência. E ele me disse assim, eu quero lhe dizer que os familiares das vítimas, eu não gostaria que a senhora me identificasse, por isso que eu não vou identificar ele, eu não gostaria que a senhora me identificasse, porque os familiares, muitas vezes, eles fazem uma pressão para quem não concorda, quem foi vítima e não concorda com a associação. E eu respeito isto. Jaqueline, que me perguntou, o professor Lucimar, e outros que me perguntaram ali, que o professor Giovanni, eu respeito isso, porque a dor de quem perdeu alguém dentro da KISS é enorme. Eu não consigo mensurar, mas é enorme. Mas esse sentimento de raiva, isso não deve preponderar. Tá? Porque isso, eu sou espírita, eu sou católica, eu rezo todas as noites, eu acredito em Deus e peço a Deus e agradeço, eu acho que ele é eu acho que isso tem que deixar os filhos descansarem, eu acho que as pessoas têm que ter paz, e a gente só vai ter paz se a gente pensar na paz do outro também. Então, é isso que eu me alimento também, e eu sofria muito ver os pais. Eu posso dizer para vocês que eu sofria muito em ver aqueles pais sofrendo. Aqui em Tupuranga, há mais de 20 anos, tivemos 2 júris no mesmo mês. Eu não consegui ler a outra, Giovanni, depois tu puder me dizer o que Perfeito. diz. Uhum. Mas, assim,
Mas assim, Jaqueline, professor, eu acredito que vem uma absolvição, porque nós estamos trabalhando nas redes sociais com isso, nós estamos esperando que possa vir, que a mídia possa fazer esse trabalho contrário. E todo o mundo está vendo isso, toda a população brasileira está vendo isso, toda a população de Porto Alegre está vendo isso, e viu a repercussão nas redes sociais com isso. Então, nós vamos em busca da absolvição, vamos trabalhar para que primeiro para que o júri saia novamente, e vamos trabalhar, assim, para a absolvição, professor, ou uma desclassificação para crime culposo. E eu acredito que não apenas no Brasil, né, Tati? Porque eu lembro quando você utilizou a carta psicografada, eu vi uma manchete no Le Parisiense, eu não me recordo, mas em um jornal internacional demonstrando isso. Aí eu fiz uma ligação direta na utilização, a mídia utilizar essa carta psicografada que você fez uso, com as saidinhas em que os detentos têm por direito na LEP, que é assim, é uma forma de criminalizar a atuação do advogado em si, sendo que a gente não está defendendo o crime em si, mas está buscando a aplicação da norma da forma correta e evitando essa injustiça, né? E infelizmente há essa criminalização na profissão em si. Por isso, sabe, Giovanni, que eu acho tão bom a gente falar isso, porque eu respeito todo mundo que concorda. Eu tive uma palestra aqui que eu fiz aqui em Balneário Camboriú, e uma aluna me disse: eu acho que a senhora foi muito apelativa ter usado a carta psicografada. Eu cheguei e disse: por que tu acha isso? Eu gosto dessa troca, porque isso me ajuda a crescer também. E daí eu perguntei para ela: eu te respeito, mas tu acha que o Ministério Público não foi muito mais apelativo para colocar aqueles telefones tocando na madrugada para os pais que estavam lá ouvirem? Aquilo foi horrível. Aqueles telefones tocando, aquele áudio que eles colocaram, eu digo: tu não acha que isso foi apelativo também? Ela disse: não, eu também acho. Eu acho que a sua carta foi apelativa e eu acho que o Ministério Público foi apelativo. Eu digo: ter respeito, concordo. Sabe que quando eu coloquei a carta psicografada, eu tive várias pessoas que criticaram, colegas, e todas as pessoas que criticaram no meu Insta, eu me dei o trabalho de chamar todas. Acho que aquela noite, depois da carta psicografada, foi uma noite que eu dormi acho que 1 hora, porque eu chamava e dizia assim: oi, doutor, eu vi que o senhor criticou, muito obrigada por ter pedido o seu tempo me respondendo, mas o que o senhor me sugere? Qual é a sua sugestão para eu fazer melhor? Como eu faria melhor? Por que o senhor acha que... Então, as pessoas, elas criticam por criticar. Eu vou te dizer assim, as pessoas perdem. Não, eu acho que a senhora foi muito corajosa. Não, eu digo: não, o senhor entrou na minha rede social, o senhor entrou no meu Instagram para me criticar. Né? Se o senhor acha que eu fui corajosa, o senhor poderia ter colocado: ô, Tati, parabéns, tu foste corajosa, por mais que, por exemplo, o Auri não concorda com a minha carta psicografada, com a mensagem, mas ele tem o fundamento dele, e ele justificou e disse que, ok, o Auri falando para mim, eu digo: Auri, Tati, tu é louca, tu foi louca ter colocado aquilo, mas quem conhece o Auri sabe, tu é louca, tu não é sério, ele foi meu orientador de mestrado, então ele pode falar, né? E ele disse: mas meus parabéns por tu fazer isso, só que aquilo não tem validade de prova nenhuma. Como é que a carta psicografada teria validade? Já deixa eu dizer para vocês, para quem quiser usar isso. Pega-se a carta psicografada do médico que psicografou com a pessoa que morreu. Alguma carta da pessoa que morreu, qualquer escrito, até a assinatura da identidade. Leva-se para a perícia e confronta-se as letras, para ver se realmente a carta, porque quando se psicografa, a letra fica parecida com a pessoa que psicografa. Então, para ver se realmente é fidedigno aquela carta psicografada. É assim que se faz. Pega uma assinatura da pessoa que morreu com a carta psicografada e faz um comparativo. É assim que vale como prova essa carta psicografada.
Ali, como eu coloquei, que foi no artigo 479, isso não vale como prova, tá? Isso eu estou bem ciente, não vale como prova, não tem valor jurídico nenhum, tá? Não tem valor jurídico nenhum, mas tem um valor emocional, tem o valor humano, tem ali. Giovana, acho que teve algumas perguntas que entraram ali. Sim, eu vou até fazer a leitura do que a Rosa, a colega Rosa, comentou aqui. Aqui em Ituporanga, há mais de 20 anos, tivemos 2 júris no mesmo mês. No primeiro, réu era um homem que matou um desafeto após lhe fazer uma tocaia. Esteve foragido por uns 11 anos e só então foi a júri. Acabou absolvido. No segundo, a ré matou o marido que batia nela, bebia muito e até ameaçou matar a filha de ambos. Pegou pena máxima. O que eu ouvi de um jurado, que no primeiro fizeram injustiça e no segundo não quiseram correr esse risco. Daí condenaram em tudo. O júri é uma caixinha de surpresa. Também me perguntaram se eu acho o júri justo. Não acho. Eu acho que aquelas 7 pessoas ali têm uma responsabilidade tremenda. Um poder muito grande nas mãos. Um poder muito grande. Sabe que às vezes eu pergunto assim, ó, o que será que aquelas pessoas que depois saíram do júri, que teve a sentença, que optaram por, que votaram, que entenderam que tinham que ser condenados, como é que será que eles, depois vendo toda a repercussão que deu da condenação, como é que será que eles ficaram? Sabe, que eu faço essa pergunta, como é que será que eles ficaram? E o tribunal do júri em si, por não ter pessoas com conhecimento técnico, há muito espaço a essa subjetividade, né? Então, dá também espaço à utilização desses mecanismos, que até eu vi na época, quando você utilizou a carta psicografada, o Dr. Jean, na utilização dos jargões que ele utilizava com bastante frequência, eles falavam, o júri é um teatro, é utilizar desses artifícios, dessas artimanhas. Então, o tribunal do júri, no modelo que nós temos, no nosso ordenamento jurídico, ele dá espaço a essas críticas. Né? É uma coisa assim, né, Giovanni, tu falou isso e acho que teve algumas perguntas. Por exemplo, o Marcelo e o Luciano são pobres. Uhum. Eu acho que o Marcelo é o mais pobre de todos, tá? Vou te dizer bem a verdade. Mas eles vivem, eles trabalham, o Marcelo está trabalhando, eles vivem, sabe? Que eu digo pobre e, assim, pouco poder financeiro, mas, por exemplo, e daí já me perguntaram, Tati, como é que tu te viu o Jader usando toda toda aquela infraestrutura com coisas digitais, o Bruno? E eu digo, eu me vi feliz com o meu cartazinho. Era o que eu podia, a gente tem que se reinventar. E talvez aquele cartaz tenha respondido muito mais para os jurados, tenha a demonstração do que eu queria. Foi muito mais fidedigna do que talvez aquela maquete, não sei. Tu tem que trabalhar com o que tu tem. Às vezes o teu cliente assim, eu trabalhei pro bono para o Marcelo. E trabalho ainda pro bono. Trabalho pro bono. E a gente não tem condições. Como é que eu vou usar esse monte de coisa se o Marcelo não tem dinheiro? Não usa. Aí tu tem que ser mais poderoso ainda. Tu tem a tua fala, tu tem o teu carisma, tu tem o teu estudo, tu tem teu conhecimento. Então, tu tem que usar daquilo que tu tem possibilidade. E isso é importante. Por isso, professor Lucimar, professora Rosa, professor Giovanni, que a fala é tudo. O poder de persuasão, a confiança que nós temos que passar para o cliente, isso é fundamental. Esse é o número 1. Esse é o número 1. Depois, o resto é complemento. Porque tem muitas vezes que as pessoas se atrapalham com esse monte de artifício. Né? Eu ia até te perguntar, o que tu achava da utilização dessas tecnologias? Que hoje em dia até se fala em jurimetria, que são esses mecanismos avançados, digamos assim, né? Mas... Se tu tem domínio disso, Giovanni, ok. Eu vou te dizer que eu sou meio arcaica ainda para isso. Tá? Mas se tu tem domínio... O Jader tem um aparato fenomenal. Aquilo que ele fez, fenomenal. Ele, ele reproduziu de forma correta. Mas daí vai muito de cada um, né? Vai de cada defesa. Eu estou trabalhando agora com perícia, sabe? Estou utilizando
peritos para fazer a prova, quando eu sou contratada desde o início, maquete, se necessário for, nós vamos usar, mas assim, tu tem que ter domínio, porque muitas vezes, e talvez isso seja preocupante, que as pessoas, elas se perdem quando tem todos esses artifícios, porque daí tu não sabe se tu vai falar, se tu vai usar do artifício, se tu vai usar dos dois juntos. Aí tu tem que ter, além do teu conhecimento jurídico, além do teu conhecimento do processo, tu tem que ter um conhecimento e um suporte bem legal, né, para tu conseguir mostrar para os jurados. A preocupação e até antes, quando vocês falaram sobre o medo, o Jader ele fala no curso dele de Tribunal do Júri de que o medo ele é bom porque a gente acaba tendo um limite, né? É preciso tu perder o medo, mas não totalmente, porque tu precisa saber o teu limite, até onde for, onde tu pode ir, ou senão vira uma vitrine. Eu acredito tem essa concepção com relação ao uso de tecnologias. O advogado que não tem medo é perigoso, né? Uhum. Eu acredito que seja perigoso. Sabe que tudo que eu fiz, tudo que eu coloquei no júri, eu mostrei para o Marcelo. Tudo que eu fiz no júri, eu não faço nada sem trocar ideias com o Marcelo. Nada. Todas as falas aonde eu vou, o Marcelo sabe. Todas. Porque isso é uma coisa... a gente fala toda semana como é que tu tá, como é que tá o trabalho, como é que estão... Porque eu tenho muito medo como as pessoas iriam receber ele. E ele disse, Tati, estou trabalhando... ele tem um pouco de receio ainda de Santa Maria, ele está em São Vicente, ele tem um pouco de receio, mas está tudo bem na medida do possível. Como ele disse, eu não sou mais o Marcelo Santos de Jesus, eu sou Marcelo da Kiss. Então, isto é diferente. E lá em São Vicente, onde ele está, não, ele disse assim, eu quero ser mais um, eu não quero mais ser o Marcelo da Kiss, eu quero ser mais um Marcelo. Uhum. É interessante esse comentário, até eu ia te questionar. Essa situação do contato com o cliente, né, acaba sendo sempre uma linha muito tênue e essa preocupação é muito importante, né? A situação do Marcelo em si era uma pessoa que, digamos, tinha um trabalho modesto e depois virou manchete e teve toda essa avalanche durante esse período desde a Kiss, né? É uma situação bem complicado. Até teve Mas você ele comentou nunca teve sobre... problema, viu, Giovanni? Ele nunca Não? teve problema. Uhum, Não. uhum. Nunca. Até teve um colega que perguntou aqui, como defensor, em que momento podemos seguir sobre perícia técnica contratada? Acredito qual é a devida utilização? A pergunta não veio completa, acredito. Mas em que momento utilizar uma perícia? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu assumi o processo para fazer o júri. E esse processo, claro, cada advogado fez para beneficiar o seu cliente. Teria como provar que aquela fumaça não saiu do Marcelo. O primeiro resquício de fogo não saiu, com a perícia. Mas ali na hora, sabe, naqueles dias que ocorreram, não poderia ter mudado a situação da Kiss como está hoje. Porque hoje ela está bem diferente do dia do fato. Então, a perícia, não sei quem é que perguntou, mas a perícia é extremamente importante. Por exemplo, hoje mesmo, um cliente meu contratou um perito, eu falei para o perito, eu quero isso e quero ver a possibilidade de o senhor me responder, chegar aonde eu quero. Ele, doutora, tranquilo. Doutora, não dá. Tanto é que aquele filme que o MP fez ali da Kiss, que ele mostrou, não é fidedigno a Kiss. Não é... Ali tem coisas erradas naquele filme que eles colocaram. Agora, até encaminhando para o final, você conversou sobre o Ministério Público. Deixe-me ver aqui. Teve uma pergunta bem interessante que versou sobre isso. O Ministério Público ele tem uma aura, digamos assim, tem toda uma roupagem de credibilidade. A gente também, ao menos a grande maioria, entende que há uma discrepância muito grande. Não há uma paridade de armas entre o Ministério Público e nós, advogados, ou a defesa em si, né? Como lidar, ou como
a defesa lida com essa discrepância, com essa disparidade de armas? É difícil, né, Giovanni? Para quem advoga, ali no caso Kiss, eles tinham. Tanto é que uma das nulidades que nós colocamos, até que foi acolhida pelo desembargador Jaime, mas pelo desembargador Martinez e Conrado não, foi quando eles colocaram aquele filme, uma tecnologia que é só um super mega HD que vem dos Estados Unidos, até tem no Brasil, mas ele é caríssimo, demora para chegar. Aquilo foi uma disparidade, eles juntaram acho que uns 10 dias antes do júri, eu não consegui ver. Até se vocês olharem, no primeiro dia do júri, eu fiquei mais de 2 horas fora da sala, porque a minha pressão foi lá em cima, no instante que eu comecei a ver o filme. Não sei porque, talvez o nervosismo, o estresse, a minha pressão foi lá em cima, porque eu fiquei tonta em ver aquilo. E aquilo é uma disparidade porque grandiosa entre o MP e defesa, porque aquilo saiu muito caro, o MP pagou por aquilo, porque ninguém ia fazer de graça, sendo que nós, eu e o Jean ali, a gente até dava risada às vezes, porque a gente não tinha, e tem essa disparidade, e que nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados, sim, para isso. O que a Jaqueline perguntou? O que achou da conduta? O que achou da conduta do promotor, sendo que após o júri foi verificado que o promotor também fazia shows pirotécnicos? Horrível, né? É lamentável. Ali o Davi, ele é um maravilhoso meu amigo, e o Davi ele ficou numa situação muito desconfortável, porque o livro dele é muito bom. E o que ele escreveu no livro não é o que ele defendeu no júri. E tu perdeu um livro, né? Eu perdi o livro que o Jean rasgou, o meu livro. Só vou dizer para vocês, vou deixar em público, eu gosto de dizer o meu livro que o Jean rasgou. Porque quando o Davi começou a falar, eu estava com o livro do Davi ali. E eu digo, gente, é completamente diferente o que ele escreve do que ele está falando aqui. E eu coloquei nas minhas redes sociais aquilo. Quando eu coloquei nas minhas redes sociais, meu Deus, aquilo ali foi... Bom, eu comecei o júri da Kiss com, acho que 2.000 seguidores. Hoje eu tenho mais de 27.000 seguidores. E cada vez que eu falo, aumenta. E eu digo para vocês, quem não quiser fazer pergunta aqui, quiser me chamar no privado, fazer pergunta, eu respondo. Porque para mim é como eu digo, eu estou sempre aprendendo. E eu quero ouvir. Eu quero ouvi-los. Sempre, por isso que sempre quando eu posso presencial, eu vou presencial, porque eu gosto de ouvir. E sempre quando eu vou presencial, é sempre 2, 3 horas que a gente fica conversando, e isso é muito bom. O Tiago, ele perguntou também, depois de tanto trabalho para um resultado positivo e justo, como a doutora lida com o sentimento que a justiça não foi feita? Consegue rapidamente ter resiliência? Tento. Todos os dias eu tento. Essa é a palavra. Eu não desisto, porque a justiça vai ser feita. Ainda não foi feita ainda. A justiça está sendo feita agora. Eu tento. Todo dia eu tento. Temos, né? A gente tem que tentar. Sim. Até no dia do júri houvera aquela situação do habeas corpus que o Jader tinha demandado. Aquilo lá foi uma surpresa? Vocês já havia já tinham conhecimento desse habeas corpus? Como é que foi? Foi uma surpresa para todos, exceto para o Jader? Na verdade, quando nós entramos na sala secreta, tinha ali a bancada do Jader tinha uns lá falando com o doutor, com o desembargador. Eu não sabia do júri, eu não sabia do habeas. Eu fiquei sabendo quando eu saí, que eu vi que eles estavam comentando, e eu disse, eu vou entrar com habeas preventivo já. E daí, alguém da equipe deles disse assim, não, nós já entramos, e já foi deferido. Ninguém vai ser preso. Então, para mim, foi tanto para mim quanto para o Jean, e talvez até para o Mário e para o Bruno, nós ficamos sabendo ali minutos antes do resultado. E depois teve a surpresa daquele despacho do Fux. Suspensão de liminar, né? Que aquilo só existe no cível. Dificilmente é no crime. A suspensão de liminar, não sei se a gente pode dizer que é
um recurso, como é que a gente pode definir, mas isso é uma ação que usa-se muito nocível. Claro, a lei, né, Giovanni? Supressão da instância, a gente nem fala. A gente nem fala. Não, assim, aquilo ali é uma coisa, aquilo ali nos emburrece. E aquilo nós E o caso... que trabalhamos com a academia, que trabalhamos com alunos, que ensinamos que a gente tem que ter a escadinha, que tem que subir um degrau de cada vez, aquilo ali, quer dizer, ultimamente o STF é uma surpresa para nós. Eu acompanhei o tribunal do júri da KIS com bastante preocupação, porque sabia que poderiam surgir muitos precedentes negativos, principalmente para um viés garantista, né? Havia uma obrigatoriedade muito grande de condenar ali, nessa ideia de ter uma resposta satisfativa para essa sanha de vingança, né? Então, era um perigo muito grande. Eu acompanhei principalmente por causa disso, porque poderiam acontecer arbitrariedades assim. Mas depois ali do júri da KIS, várias vezes pediram já não sei como é que eu falo, se as pessoas impetram, se as pessoas protocolam, não sei qual é o termo que a gente usa, mas várias suspensões de liminar foram protocoladas e nenhuma levaram, né? Só a KIS. Perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu vi que a nossa coordenadora do curso, a Vanessa, ela está aqui presente. Queria até cumprimentar ela. Pode falar, professor Lucemar. Chamou a atenção, professora Tatiana, a questão dos honorários, uma causa assim de grandes repercussões. Normalmente o advogado cobra honorários bastante consideráveis, né? E falaste que o seu trabalho fizeste pro bono. Mas, para a gurizada nossa aí da 10ª fase, 8ª fase, 9ª fase que está participando, esse tipo de processo, ele acaba, como é de grande repercussão pública, ele acaba trazendo para o escritório da doutora que atua, mesmo não cobrando especificamente esse caso, mas torna a doutora conhecida para outras ações de pessoas que têm recurso, que podem pagar honorários de sucumbência, daí numa condição melhor, assim, numa situação melhor, né? Só para deixar claro para os acadêmicos que normalmente os advogados cobram, regra é cobrar, né? Esse pro bono é uma situação excepcional, né, doutora? Até curioso. Isso. Professora, eu fui indicada por um juiz de Santa Maria. Ele me ligou pedindo para fazer um favor. Isso foi um favor que eu fiz para ele. E por mais que todo mundo, a Tati está milionária, a Tati está rica, né? Eu tenho trabalho. O juriquis me trouxe bastante visibilidade, não me trouxe muito dinheiro, mas me trouxe bastante visibilidade, estou conhecendo e eu não reclamo. Eu não reclamo, porque quando a gente advoga com amor, a gente recebe outros honorários por trás disso. Até curioso, teve um colega meu, advogado aqui de Ituporanga, que ele mandou. Porque lá na inscrição eu dei espaço para formularem perguntas, e ele mandou quanto ela recebeu para fazer o júri, quanto que eram os honorários. Então, o advogado, a preocupação, em um primeiro momento, a gente já se remete a isso. E tu teve também esse ganho extra, né? Uhum. Mais alguém? Não ganhei Agora nada. vejo Gente, nossa... eu e o Jean, já vou falar, eu e o Jean é pro bono. Eu e o Jean é pro bono. Então, o Jader e o... Aliás, o Jader, ele fez um trabalho bem dedicado até lá no EBA, que eu comprei aquela obra que o Alex Vanderlich escreveu, que era um parecer, então dá de ver o trabalho que vocês tiveram, algo bem expressivo. Né? E os guris fizeram de graça também, viu? Fizeram? O Ruivo, o Alexandre e o Salo fizeram esse parecer de graça também. Claro que daí teve a edição do livro, que todo mundo comprou, porque isso aí é uma preciosidade. E eu espero que compre o meu livro também quando eu acabar de escrever. Então, sempre tem o lado bom, né? Quando tiver, avise. Aliás, a gente vai ver pelas redes, mas será um prazer também fazer a leitura. Professora Vanessa, tudo bom? É nossa coordenadora do curso, está presente aqui. Boa noite, professora.
Boa noite, doutora Tatiana. Boa noite, professor Giovanni. Vejo o professor Lucemar. Professora Rosa também vi. Eu consegui acompanhar um pouquinho da palestra aí de vocês e de antemão já parabenizo a doutora, né, por todas as informações, por esse olhar tão importante para os nossos acadêmicos. Da mesma forma, parabenizo o professor Giovanni pela iniciativa da palestra, participação também dos demais professores da Unidave, e já percebi a repercussão aí entre os nossos acadêmicos. Então, só tenho a agradecer. E quem sabe fica o convite aí para uma próxima, quem sabe presencial, né, doutora? Já Aí está a afirmado, gente, professora, já me comprometi com o professor já, Giovanni. Na semana acadêmica, gente, né, Giovanni? Isso, Semana que a ela gente vem, vai semana será ter, acadêmica, eu vou estar aí. convidada de honra na nossa semana acadêmica aí. a Será uma gente vai honra, ter ano que professora. vem Muito o nosso obrigada curso pela aí, oportunidade. nosso curso completa 30 anos ano que vem, então com certeza faremos aí muitos eventos aí para prestigiar e homenagear também nosso curso de Direito da Unidade. E no mais, Muito deixo obrigada, um fraterno professora. abraço, seja muito bem-vinda à nossa Unidade, e parabenizo novamente o professor e também a participação aí dos nossos acadêmicos, que eu vi aí que estão É mais de prestigiando esse 85, momento. chegamos a quase 100. Que Verdade. maravilha Estou isso. vendo aqui pela listagem aqui. 93. É. Perfeito, muito obrigado. Parabéns Um abraço, pela instituição. meus Obrigada, amigos. professora. Muito obrigado, Vanessa. Eu acredito que, se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos dar uma oportunidade de uma última palavra dos alunos ou quem tiver interesse. Qualquer coisa, me chame no privado aí, porque tem muita gente que não gosta de perguntar, e depois só me chamar lá. Só parabenizar também, professora, pela garra, pela determinação no teu trabalho, né? O Tribunal do Júri Obrigada, é uma professora. tarefa bastante difícil, exige bastante estudo, realmente, né? Bastante tempo. Mexe com o emocional da pessoa, né? O Tribunal do Júri, a atuar na área criminal, de modo geral, a gente precisa trabalhar muito a cabeça para poder atuar como advogado, né? Então, parabéns pelo teu trabalho e sucesso sempre na tua caminhada. Obrigada, professora. Perfeito. Eu gostaria, nas últimas palavras, agradecer, em especial a Tati, que foi muito simpática comigo lá no EBAC. Nós conversamos por um extenso tempo. Primeiro, na verdade, sentou do meu lado, pediu para sentar do meu lado, eu fiquei sem reação quando eu vi quem era, mas é um prazer enorme te receber, dessa vez não presencialmente, mas é uma honra muito grande te receber aqui na nossa unidade. É uma satisfação muito grande para mim trazer alguém de uma envergadura, de um conhecimento tão vasto quanto você, para os meus acadêmicos aqui de hermenêutica, e também para todos os acadêmicos e meus queridos colegas. Agradeço e vou te esperar aqui na unidade ano que vem, tá bom? O convite está firmado. Giovanni, eu fico surpresa quando as pessoas me dizem isso, né? Porque quando eu saí, logo que acabou o júri, eu saí ali no centro de Porto Alegre, no shopping, eu era parada pelas pessoas, e a primeira vez que me pararam, uma menina chegou e disse assim, acho que era estudante de direito, acho que estava iniciando, e ela chegou e disse assim, Tati Borsa, tu é advogada daqui? Eu digo, eu posso te tocar, tu é de verdade mesmo? Eu achei uma graça, eu digo, eu posso te dar um abraço, eu brinquei com ela. Isso é muito legal, a gente vê que fazer a diferença na vida, de alguma maneira, dos outros, e ser referencial, como eu sempre digo, todo mundo não pode ser igual a Tati Borsa, tem que ser melhor a Tati Borsa, sempre melhor. Muito obrigado a todos.